Então, bom dia. Esse vídeo é um react ao Filosofia Pop com Oswald de Andrade, porque lá ficaram alguns pontos que eu gostaria de desenvolver. Vocês podem ver com o professor Ivan aí no YouTube, tem um podcast também, você pode procurar na internet, Filosofia Pop com Oswald de Andrade. Então, ali foi falado que Oswald de Andrade levou pau na USP. É verdade, a USP tinha, e a Unicamp também, tinham que se penitenciar disso. Também acho. Oswald, no entanto, tentou o concurso com uma tese chamada A Crise da Filosofia Messiânica. Qual que era a filosofia messiânica? Ele dizia que o messianismo patriarcal estava presente tanto no liberalismo, no racionalismo ocidental, no catolicismo, no liberalismo ocidental, quanto no comunismo, do Stalin e tudo, da época dele ali, e da União Soviética. Então, estava tudo em decadência para surgir um matriarcado, que era um matriarcado que remeteria ao primeiro matriarcado lá antes do patriarcado. Ele pega Nietzsche e Barhofen para embasar isso, porque Nietzsche e Barhofen especulam sobre essa existência do matriarcado antes do patriarcado. Então, aí tem uma provocação interessante que fazem que é feito no programa, trazendo o Daniel Pisa, que é já um falecido discípulo do Paulo Francis, escrevia no Estadão. O Daniel Pisa fez um texto lá, o Antropófago de Gesto, junto com o João César de Castro Rocha, professor também, universitário. O Daniel era articulista do Estadão, em que o João César, não sei exatamente, mas parece que ele valida essa crítica do Daniel Pisa, chamado acidentalmente por Daniel Pizza, por nosso professor Rodrigo Duarte de Estética, quer dizer, contribuição milionária de todos os erros, né? Então, pessoas como o Lobão, um artigo, um livro aí, Manifesto do Nada sobre Terra do Nunca, falou sobre o Oswald, e o Daniel Pisa reduzem, porque o cara é revolucionário, aí eles cobram racionalidade, ética do trabalho, então o cara tem que trabalhar, não pode ter o ócio, tem que ser mais racional, então não pode essa contracultura, essa explosiva assim, da revolução que, pois é, não pode. É essa a posição do Daniel Pisa, desses outros aí, João César de Castro Rocha, do Lobão. O Lobão acha que o Oswald é nacionalista demais, ressentido, mas também acha o contrário, se confunde e tal, nesse Manifesto do Nada Terra do Nunca. É porque aí tem essa discussão aí se a antropofagia virou vale tudo, e a antropofagia nunca nos uniu. Agora, tem que ver se isso é a intuição do poeta, se essa é a ideia dele. Porque a ideia dele aí você traz, ser bem a medula e o osso, viu? Que é a imagem depois trazida lá. Então, no debate, no Filosofia Pop, foi trazida a imagem da geleia geral. A geleia real é o que transforma a abelha em rainha. Ela tem que absorver um alimento diferente para se tornar a abelha rainha. Aí é criado esse produto que é a geleia real. Aí, na época lá do Tropicália, pintou esse termo lá, a geleia geral brasileira. Esse termo ficou famoso quando os poetas concretos, que também são oswaldianos, também se reivindicam oswaldianos, porque num dos manifestos lá, o Oswald diz, somos concretistas. Eles expulsaram o Cassiano Ricardo, que é um poeta de vanguarda, dizendo que na geleia geral brasileira alguém precisava ser medula e osso. O Cassiano Ricardo
é um poeta e vanguardista de grande qualidade. Eu acho essa postura de expulsá-lo, inclusive, injusta. Depois ele diz que um dos poemas dos Concretos lá foi inspirado no poema dele, O Anjo de Lixo. E o Lixo e o Luxo, o Lixo e o Luxo, se não me engano, é do Augusto, foi inspirado no poema dele, Anjo de Lixo. Errei com alguma razão isso. Então essa ideia. É curioso que, por exemplo, num texto do Gustavo Machado, aí, da orientação marxista, ele fala que a abelha, pega uma frase do Marx para falar que a colmeia produz um só produto e é como só um animal, né? Mas não, acho que Marx não estava entendendo bem as abelhas, porque elas são divididas em zangões, abelhas operárias, abelha rainha, e elas produzem outros produtos, que hoje ela é real, própolis, mel. Então, só pontuando para o Gustavo Machado aí, no seu texto, A Acepção do Ser Social, se a gente for pensar o que é o ser humano ontologicamente, ele é um primata que dominou toda a Terra, ontologicamente, em termos do ser. Então, era bom para você começar aí, Gustavo, repensar essa ontologia do ser social com essa frase aí que originalmente está num texto de João Guartim de Moraes, criticando Lukács. Bom, voltando ao Daniel Pisa. Então é comum nesse tipo de articulista ir contra a revolução, né? Um cara que existe a racionalidade, o limite, a moral. O Glauber Rocha falava que um dia ele ia gravar Don Quixote, ele ia filmar o Don Quixote, mas ele ia matar o Sancho Panza na primeira cena. Sancho Panza era um careta falando as óbvias moralidades e associou ele até com um escritor católico que estava fazendo esse papel durante a ditadura militar, que é o Gustavo Corsão. Um Gustavo Corsão dizendo as óbvias moralidades. Então Lobão e Daniel Pizza, apoiado por João Sérgio Castro Rocha, se colocaram nessa posição. Os Sancho Panzas diante do Don Quixote, que é o Oswald de Andrade, né? Eu acho que o Oswald de Andrade chamaria o Roberto Vaz de chato boy ainda, chamaria Maria Eugênia Boaventura de chataguel, por aí vai. O que ele curtiria mesmo, o que ele teria curtido mesmo, sem dúvida, era o Zé Celso Martinez adaptar o Rei da Vela. Isso é um grande sonho dele, a gente pode dizer que seria uma vibração grande da vida dele. Mas eu acho que ele também gostaria de cinema novo, da Tropicália, que tem traços oswaldianos ali, do Glauber, do Caetano. A posição do Caetano, que, igual diz o Roberto Vaz lá no Verado Tropical, que chega próximo de aceitar dissolver as contradições no comercialismo. Então eu acho que Caetano é que tem que ser criticado por essa questão de aceitar um pouco vale tudo. O Oswald não. O Oswald é um cara duro. Duro chega até a ser indelicado. Ele ficou muito sozinho e pobre no final da vida. E as pessoas fazem pouco caso assim da contribuição. Por exemplo, eu tenho uma entrevista aqui no livro Patrulhas Ideológicas, em que Zé Arthur Gianotti chama ele de Mestre Oswald e conta algo que já é conhecido. Zé Arthur Gianotti, que foi quem deu a ideia do Capital para o Fernando Henrique, esse grupo de leitura do Capital, teve Vé Forte, Fernando Henrique, André Singer e outros, o próprio Roberto Schwartz. Zé Arthur Gianotti, com 14 anos, queria fazer filosofia, vivia na casa do Oswald de Andrade. E Oswald de Andrade, aí não por acaso, teve no final da vida, e a crise da filosofia messiânica era parte disso, a ideia de repensar o marxismo, de forma que o marxismo pudesse entrar na universidade, associado ao projeto do PC, do Stalin, da União Soviética. Era um marxismo adoçado, amansado, porque ele já tinha tido contato com o primeiro revisionista, né, que é Earl Browder, um cara que propôs para o PC se dissolver depois da Segunda Guerra Mundial. É considerado o primeiro revisionista, né, que teria inspirado Tito a romper com a União Soviética e Stalin e coisa e tal. Então
Esse cara o Oswald já conhecia, o Broder. O Oswald era broderista. A gente lê lá no telefonema, é o primeiro revisionista também. Então, o Oswald teria dado essa ideia de fazer a revisão do Marx para poder entrar mais de mansinho ali na academia. Para o Oswald nunca funcionou, para o Zé Arthur Janot e Fernando Henrique, sim. Eles entraram na USP ali e se tornaram antena de transmissão de um marxismo, né? Adoçado, amansado. Não tem essa verve crítica do Oswald, eu não acho. Inclusive, mais um ponto que é interessante falar. Antônio Cândido corrige as pessoas quando elas falam Oswald de Andrade, mas o nome Oswald de Andrade é tirado de um personagem escocês, de um romance do século XVIII, e que se passa na Itália. Tem esse lord escocês, Lord Oswald. O romance chama-se Corinne, de Madame de Staël. Então, se é escocês, pode falar Oswald. Antônio Cândido errou nisso aí de corrigir. Antônio Cândido conheceu pessoalmente o Oswald, né? Então, beleza, eu acho que aí são umas boas provocações aí. Eu acho que o Oswald adoraria a Bienal, que uniu vários trabalhos, inclusive o do Bacon, com esse título de antropofagia. A antropofagia ainda nos une muito. E eu deixo um salve aqui para o Contato Caligás, que faleceu. Escreveu um livro muito bom também, citou Oswald, Hello Brasil, as viagens de um psicanalista italiano ao Brasil. Foi citado no Realidade Tropical. Caetano era um amigo do Contato Caligás, faleceu ontem. Então, depois que a gente morre, né, igual diz o Monteiro Lobato, a gente vira hipótese. Então, bom dia.